Aqui com mais um vídeo da Banca Quadrix. Serão todas as questões aqui de 2019 e o assunto de hoje será português. Então esse aqui não vai ser um vídeo específico de uma parte de português não. Aqui tem várias partes de português porque vai ser um resumo de tudo que caiu aqui em 2019 na Banca Quadrix para português. E não deixa de inscrever no canal, porque toda semana aqui, você sabe, tem muita questão comentada. E já temos aqui mais de 50 vídeos apenas da Banca Quadrix. Então, como se fosse uma retrospectiva Quadrix Português 2019. Vamos agora então para a questão número 1. 1. Assinale a alternativa em que é apresentada a proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto. Em um estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono. Letra A. Em estudo com adultos saudáveis, observou as atividades dos genes onde foram distorcidas consequentemente de pouco sono. B. Um estudo com adultos saudáveis mostrou que as atividades dos genes sendo distorcidas em decorrência de pouco sono. C. Um estudo com adultos saudáveis distorceu as atividades dos genes em decorrência de pouco sono. D. Em um estudo com adultos saudáveis, observou-se como consequência de pouco sono, uma distorção nas atividades dos genes. É um estudo realizado com adultos saudáveis, as atividades dos genes se distorceram face a pouco sono. Vamos olhar alternativa por alternativa para descobrir o erro de cada uma. A melhor forma de decorar é assim, não adianta você saber só qual é certa, tem que saber por que a errada está errada. E na letra A, o erro está no onde aí. Foi o uso inadequado do pronome relativo onde, visto que não está retomando a lugar. A letra B também está errada, porque o sendo está errado, porque elas não estão sendo distorcidas. Ah lá em cima na frase original fala que foram distorcidas no passado. Então, no lugar de sendo aí poderia ter colocado que elas foram distorcidas. Porque se tivesse sendo, estaria no presente. E a letra C, porque a letra C está errada? Porque distorceu alguma coisa, é verbo transitivo direto, somente artigo definido. As que deveria estar presente aí, gente, as atividades. Então não tem a preposição a. Se não tem preposição a, não tem aí o quê? A crase. Crase tem que ser objeto indireto. E a letra D está certíssima. Mas qual foi o erro da letra E? Pouco é um termo masculino, não é acompanhado de artigo definido a. Então, somente a preposição deveria estar presente nesse caso. Face a ponto. Não tem a crase aí também. Por isso que a letra E está errada. Então, nosso gabarito aqui seria a letra D, que é a única que não tem erro nenhum. 2. Assinale a alternativa em que está correta a identificação da circunstância expressa pela oração destacada do texto. Letra A. Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver. Tempo. B. Depois de aprender. Conformidade. C. Para não esquecer as memórias. Finalidade. D. Caso a pessoa fique sem dormir. Modo. Porque é uma necessidade biológica inegociável. Consequência. Na letra A, porque a letra A está errada? Porque esse segundo aí não quer dizer segundo de tempo, né? O segundo que a gente utiliza em horas. Esse segundo aí é conjugação subordinativa conformativa. Ou seja, tem uma ideia de conformidade. E a letra B, depois de aprender. Depois de aprender não é uma conformidade, gente. Isso representa o que? Causa. É a causa que depois de aprender você precisa dormir. E precisa dormir seria a consequência. É uma causa e consequência. Então, depois de aprender a causa, precisa dormir a consequência. A letra C está certíssima. Para não esquecer as memórias é uma finalidade. A finalidade é não esquecer as memórias.
E o caso aí na letra D está errado, não é modo. É uma conjunção subordinativa condicional. Ela tem ideia de condicionalidade. E a letra E, o porquê. O que quer dizer esse porquê aí? É uma conjunção coordenativa explicativa. Esse porquê junto aí é uma explicação, tem ideia de explicação e não de consequência. Então, nossa favorita aqui seria a letra C, porque as demais alternativas são todas erradas. 3. Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentados substituem, respectivamente, com correção e de acordo com as ideias do texto, as formas verbais reivindicar e depreciar. Não precisar voltar lá no texto, vamos ter que colar o texto inteiro aqui na tela. Eu já fui na linha 7 e na linha 56 e coloquei aqui na tela nesse quadrinho azul aí. O pesquisador diz que é hora de reivindicar o direito de dormir cedo. Viu o reivindicar aí da linha 7? Já coloquei no texto aí. Agora eu coloquei também a linha 56, o depreciar. Depreciar o ato de dormir nas nações industrializadas. Então a questão está querendo saber quais desses vocábulos na letra A, B, C, D ou E pode substituir reivindicar ou depreciar. Gente, o que quer dizer reivindicar? Reivindicar significa recuperar, reaver, exigir algo, solicitar, reclamar algo. E o que quer dizer depreciar? Depreciar significa desvalorizar. Então, quando você está desvalorizando alguma coisa, pejorar, menosprezar, não dar valor. Dessa fórmula, a melhor resposta seria a letra A, que apresenta respectivamente os sinônimos das palavras acima, exigir e menosprezar. Então, você vai reivindicar alguma coisa, está exigindo alguma coisa. Então, se você vai depreciar alguma coisa, você vai menosprezar essa coisa. Gabarito letra A. 4. As palavras pontifícia e católica aparecem corretamente acentuadas no texto, sobre o que elas demonstram, enquanto exemplo, a respeito das regras de acentuação gráfica do português brasileiro, assinale análise correta. Letra A. Todas as palavras com a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica, que é pontifícia, devem ser acentuadas. B. Todas as palavras com a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica, que é católica, devem ser acentuadas. C. Todas as palavras com a mesma classificação quanto o número de sílabas, que católica, devem ser acentuadas. D. Todas as palavras com a mesma classificação quanto o número de sílabas, que pontifícia, devem ser acentuadas. E. As palavras em questão são acentuadas seguindo exatamente a mesma regra de acentuação. Gente, aqui, ó. Na língua portuguesa, a gente sabe que a posição da sílaba tônica é fundamental para determinar a regra de acentuação a ser usada. Toda vez que a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba, a palavra sempre deverá ser acentuada. Por quê? Palavra acentuada na antepenúltima são as proparoxítonas. Então, toda proparoxítona é acentuada, ou seja, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Isso faz que a nossa letra B seja certa, porque todas as palavras com a mesma classificação quanto à posição da sílaba tônica de católica, católica pode olhar que está na antepenúltima sílaba, devem ser acentuadas porque todas elas são proparoxítonas. Então, nossa gabarito aqui seria a letra B. 5. Pronomes são muitas vezes usados como complementos verbais. É o caso de letra A, as, craseado no primeiro quadrinho. B, me no terceiro quadrinho. C, eles no primeiro quadrinho. D, da no segundo quadrinho. E, ele no quarto quadrinho.
Essa questão que nem é necessário olhar os quadrinhos, as fases do quadrinho. Por quê? O enunciado exige que encontremos o pronome com a função de complemento verbal. Ou seja, quer saber um objeto. O complemento verbal é objeto. Não há pronomes na letra A. Por quê? Esse a craseado aí é um artigo mais uma preposição, ou seja, não tem pronome na letra A. Juntou o artigo a com a preposição a, virou as craseado. Certíssimo? E a letra B, nosso gabarito, me é um pronome. Mas por que a letra C está errada? Porque eles não desempenham a função de objeto. É a mesma coisa que acontece com a letra E. Ele não é objeto. E na letra D, trata-se de um adjunto adnominal. Então, se falar eu, tu, eles, esse pronome correto não vai ser objeto. Então, a única alternativa aqui seria a letra B. 6. Responder com simplicidade e clareza às perguntas dos filhos aumenta a comunicação e a confiança que eles têm nos pais. A forma verbal sublinhada, letra A, está flexionada no singular, mas não deveria. B, está flexionada na segunda pessoa para que se estabeleça uma interlocução com o leitor. C, é acentuada por se tratar de paroxítona terminada em M. D, está adequadamente flexionada na terceira pessoa do plural para concordar com eles. E, está inadequadamente flexionada na terceira pessoa do plural, já que deveria concordar com filhos. Vamos lá, nosso gabarito é a letra D. Por quê? O tem aí tem que concordar com quem? Com eles, com o pronome tá antes dele aí. Eles. Tem usado sem acento, concorda com seu sujeito no singular. A menina tem duas bonecas, concordou com a menina, tá no singular. O tem com acento é usado para concordar com o sujeito no plural, se fosse as frases. As meninas têm duas bonecas, concordou com as meninas. Viu? Então, o tem aí está concordando com eles. Eles têm. Então, deveria estar com acento. Exatamente a letra D fala. Está adequadamente flexionado na terceira pessoa do plural para concordar com eles. Então, se fosse ele, aí seria sem acento. Gabarito, letra D. 7. Responder com simplicidade e clareza às perguntas dos filhos. Aumenta a comunicação e a confiança que eles têm nos pais. A palavra que, sublinhada no trecho, letra A, é um pronome relativo que retorna a confiança. B, é um pronome pessoal reto. C, é um pronome demonstrativo que foi usado incorretamente no trecho. D, é um pronome interrogativo usado em interrogativa indireta sem ponto de interrogação. É um pronome relativo cujo uso causou problemas de clareza para o trecho em que aparece. O que pode ser tanto uma conjunção integrante como um pronome relativo, mas nesse caso ele seria relativo por quê? Porque ele pode ser substituído por o qual, a qual, as quais, os quais. Ou seja, aumenta a comunicação e a confiança a qual eles têm nos pais. Porém, quando o que pode ser substituído por isso, disso e nisso, ele se torna o que? Uma conjunção integrante. Então, nosso gabarito aqui seria a letra A. Deu para pegar a diferença? Conjunção integrante, como pode ser substituído por isso, disso e nisso. Ele vai ser um pronome relativo quando pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Gabarito letra A. Olá, concurseiro, beleza? Se gostaram do vídeo, deixe um joinha, faça um comentário, sugestões, até suas dúvidas logo aqui embaixo. Não esqueça de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!